Estamos vivendo uma verdadeira epidemia de casos de doenças psicológicas, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, burnout e tantos outros. De todos esses problemas, sem dúvidas a depressão é o mais conhecido. E não é à toa que muita gente considera a depressão como o mal do século XXI. A questão é que muitas vezes você adoece não por dificuldades na sua vida pessoal, acadêmica ou social, mas exclusivamente por causa do trabalho. Isso também não acontece do nada. As empresas parece que exigem cada vez mais dos funcionários, que acabam aceitando condições de trabalho cada vez piores. Tudo por medo de perder o emprego. O que talvez você não saiba é que quando o trabalho é o principal fator que te levou à depressão, a doença pode ser considerada como uma doença do trabalho, um acidente de trabalho. E nesse cenário, você pode ter vários direitos. Então fica aqui comigo nesse vídeo se você quer entender quando a depressão é considerada uma doença do trabalho e quais os direitos você tem em relação a isso. O meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. O sintoma mais conhecido da depressão é justamente aquele sentimento de tristeza e a disfunção que esse sentimento causa na nossa vida. Mas esse daí não é o único sintoma da depressão. Segundo o Instituto de Psiquiatria Paulista, os principais sintomas da depressão são cansaço excessivo ou mudança no padrão do seu sono, irritabilidade, falta de motivação ou de autoestima, agressividade e acessos de raiva, dificuldade de concentração e quedas abruptas na sua produtividade, crises de choro e humor deprimido, dificuldade nas relações com os colegas de trabalho, procrastinação, dificuldade com a memória e a atenção, alteração na libido e no apetite e inabilidade para tomar decisões. Dependendo da gravidade da depressão, os sintomas podem ser mais intensos e recorrentes. Lembrando que a depressão pode ser diagnosticada em 3 níveis diferentes: leve, moderado e grave. Independente do que você vê por aí na internet, é sempre importante buscar auxílio de profissionais, psiquiatras e psicólogos. Só eles poderão de fato diagnosticar um eventual transtorno. Meu objetivo não é, em hipótese alguma, substituir o diagnóstico e acompanhamento médico. Não pense que porque você acha que está com algum desses sintomas que você tem um diagnóstico ou outro. Psicólogos e psiquiatras passam anos estudando para interpretar os sintomas com um conjunto de fatores. Então, não é lendo um artigo durante 2 minutos ou assistindo a um vídeo de 10 minutos que você vai saber diagnosticar um transtorno mental. Combinado? Então vamos seguindo aqui. O que eu preciso que você faça agora é esquecer essa ideia de que a depressão é causada por uma única coisa, tá certo? Sempre será um conjunto de fatores que levam aos episódios depressivos. Nunca é só uma coisa. Aí vamos lá. Alguns dos fatores no trabalho que podem causar os episódios depressivos são a falta de reconhecimento, exigências excessivas de ter um desempenho cada vez maior, o excesso de competição, o controle rígido do seu trabalho, uma ameaça permanente de demissão, perseguição dos superiores ou de colegas de trabalho e o assédio moral. Esses aí são apenas alguns dos fatores que podem te levar à depressão no trabalho. São incontáveis os riscos psicossociais a que você pode estar exposto no seu trabalho. Lembre-se, tudo é um conjunto. O fato de trabalhar muito, em jornadas longas, não tirar férias, ter metas quase impossíveis, tudo isso pode levar à depressão. Se você acha que pode estar sofrendo com a depressão, procure ajuda especializada de um psicólogo ou psiquiatra. Certo, Alan? Eu já fui diagnosticado com a depressão e o meu médico disse que o motivo foi o trabalho. Nesse caso, a depressão é uma doença do trabalho? De forma bem resumida, uma doença do trabalho é justamente aquela adquirida em razão do trabalho. Você adoece por causa do trabalho e não apenas no trabalho. Se o trabalho age contribuindo, agravando ou causando o adoecimento, trata-se de uma doença do trabalho. A questão é que, para a lei
e, consequentemente, para a justiça, a relação da doença com o trabalho precisa ser confirmada em uma perícia médica. E é aqui que mora o problema. Existem 3 órgãos que podem reconhecer que a sua doença é uma doença do trabalho. São eles o SESMIT, o INSS e a Justiça do Trabalho. Quando eu falo SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, eu estou me referindo à empresa. O SESMIT nada mais é do que o setor de segurança e medicina do trabalho dentro das empresas. Inicialmente, a própria empresa tem o dever de reconhecer que o funcionário tem uma doença do trabalho e emitir a CAT. Dependendo da empresa, isso acontece justamente através do SESMIT, que é o setor de medicina do trabalho. Mas eu já te adianto aqui que poucas ou quase nenhuma empresa faz isso. E aí a segunda oportunidade de ter a confirmação de que a sua doença é uma doença do trabalho é através do INSS. Quando você passa pela perícia do INSS, pode conseguir o benefício de espécie 91, que é o auxílio doença acidentário. Esse benefício é concedido sempre que você sofre um acidente de trabalho ou que adquire uma doença do trabalho. Mas quando nem a empresa, nem o INSS reconhece a relação da doença com o trabalho, cabe à Justiça do Trabalho essa tarefa. E para isso acontecer, você vai precisar entrar com um processo trabalhista contra a empresa e nesse processo passar por uma nova perícia médica. O juiz vai convocar um médico da sua confiança, que será um psiquiatra ou médico do trabalho, e ele vai ficar responsável por essa perícia. Essa perícia vai nortear todo o processo judicial. Obrigatoriamente, ao entrar com um processo envolvendo uma doença do trabalho, você vai precisar passar por essa perícia. Nessa perícia, o médico vai analisar os seus exames e fazer uma anamnese contigo, com o objetivo de confirmar se você está doente, se a sua doença está ligada ao trabalho e se essa doença é ou não incapacitante. Caso o perito confirme que a doença está ligada ao trabalho, você tem grandes chances de conseguir confirmar que essa sua doença é uma doença do trabalho. Para chegar a essa conclusão, o perito vai analisar o seu diagnóstico, os seus antecedentes familiares, os riscos sociais e familiares que você estava exposto, o seu cargo e os riscos ocupacionais a que você está exposto. A primeira etapa é confirmar ali que você tem o diagnóstico da depressão. Lembrando que você precisa ter atestados de um psiquiatra ou médico do trabalho com esse diagnóstico, já que o perito vai tomar por base a sua documentação médica prévia. Então, confirmado esse diagnóstico, o perito vai iniciar a análise da relação do seu adoecimento com o trabalho. E para fazer isso, ele analisa se existem riscos sociais, psíquicos e antecedentes familiares que podem afastar a relação da doença com o trabalho. Ou seja, a primeira coisa que o perito vai analisar é se você passou por maus tratos, separação traumática, morte de familiares próximos. Ele vai analisar o seu tipo de personalidade. Tudo isso será levado em consideração. Ao passar por essa etapa, se o perito vê que não tem nada disso, pode ter causado a doença, então ele vai seguir em frente e vai analisar se isso pode ter se desenvolvido no trabalho, se a sua doença pode ter sido causada no trabalho. E para fazer isso, ele vai analisar se existem riscos no seu trabalho que podem ter te levado a adoecer. Resumindo tudo isso daí, o perito confirma o diagnóstico. Se não houver nada pessoal que afaste a relação com o trabalho, ele analisa se existem riscos no seu trabalho que podem ter te levado a adoecer e, existindo esses riscos, deve ser reconhecida a relação da sua doença com o seu trabalho. Isso aí é apenas um super resumo. Na prática, isso é uma tarefa bem mais complexa. Certo, Alan? Entendi quando a minha depressão pode ser considerada como uma doença do trabalho. Mas e os meus direitos? Como é que fica isso aí? Olha, se você sofre uma depressão e ela está diretamente ligada ao trabalho, você pode ter direitos trabalhistas e previdenciários. Os direitos previdenciários são auxílio doença acidentário e a aposentadoria por invalidez. Já os direitos trabalhistas são estabilidade no emprego, sair da empresa sem prejuízos, indenização por danos morais, reembolso pelos gastos com o seu tratamento, indenização por danos existenciais,
e pensão mensal vitalícia no caso de invalidez permanente. Mas presta bem atenção, esses são direitos que você pode ter, não significa que você terá tudo isso daí automaticamente. Para ter qualquer um desses direitos, você terá que comprovar os requisitos específicos para receber cada um, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição o link de um artigo do nosso blog em que eu explico cada um desses direitos de forma detalhada. Alan, eu acabei de ser diagnosticado com depressão e tenho certeza que ela foi causada pelo trabalho. O que é que eu faço? Olha, eu imagino que se você está aqui, já tenha excluído a possibilidade de não fazer nada e deixar tudo isso para lá. Se esse é o seu caso, o primeiro passo é decidir se você quer ou não continuar nessa empresa. Na verdade, essa decisão não diz muito sobre querer, mas sim sobre conseguir continuar. Você consegue continuar no seu local de trabalho? Manter o seu emprego nessa empresa específica vai influenciar o seu tratamento de maneira negativa ou positiva? Caso você já tenha decidido por continuar nessa empresa, você pode ser indenizado por todos os danos que sofreu, sejam eles morais, materiais ou até mesmo existenciais. Essa daí não é a situação mais comum. O que eu mais vejo são pessoas que querem sair do emprego a todo custo. Inclusive, vez ou outra a gente já atende aqui pessoas dizendo que estão dispostas a jogar tudo pro alto só para sair dessa empresa. Se esse é o seu caso, saiba que você pode sair da empresa sem precisar pedir demissão e recebendo todos os seus direitos, inclusive ser indenizado por todos os danos que sofreu, através da rescisão indireta. Mas vamos lá para a prática. Independente de ter escolhido continuar ou não na empresa, eu recomendo que você passe por esses 7 passos. Se afastar pelo INSS, comunicar à empresa sobre o seu adoecimento, solicitar a abertura da CAT, reunir o máximo de provas possíveis, conversar com um advogado, negociar sua saída da empresa, se for o caso, e, não conseguindo resolver, judicializar a questão. Para conseguir seus direitos na justiça ou mesmo denunciar a empresa aos órgãos de fiscalização, você precisa de algumas evidências, algumas provas. Infelizmente, provar que adoeceu não é suficiente para que você consiga a maioria dos seus direitos. Além de provar que adoeceu, você também vai precisar provar que no seu ambiente de trabalho existiam riscos que podem ter te levado a adoecer e também que a empresa poderia ter evitado seu adoecimento. Provar que adoeceu não é tão complicado. Você pode fazer isso com os atestados e laudos do médico que te acompanha. Mas provar que a doença foi causada pelo trabalho e a culpa da empresa são tarefas bem mais difíceis. E para entender exatamente como isso funciona, com exemplos práticos, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Mas antes, se você quer ficar sempre por dentro de tudo que seu patrão não quer que você saiba, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.